2020, o brasileiro bebeu, em média, 2,6 litros de vinho por pessoa, confirmando as expectativas de quem tornou mais frequente aquela taça de vinho no dia a dia. O consumo da bebida no Brasil cresceu 18,4% em 2020, segundo a maior autoridade no setor, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. O país passou de aproximadamente 360 milhões de litros para 430 milhões de litros entre o ano de 2019 e 2020. Um dos players de destaque nesse crescimento foi a Evino, que viu as suas vendas aumentarem em 65% versus o ano passado. Descubra os segredos do sucesso da empresa e o que eles estão preparando para o futuro. Então, para falar sobre brasileiros apreciadores de vinho, sim, senhor, convidamos Ari Goresten, que é um jovem empreendedor de perfil multidisciplinar com background em engenharia de produção e marketing de vinhos. Ari se apaixonou pelo mundo de vinho ao longo de suas diversas incursões acadêmicas na França. Com uma magnata em sua carreira, abandonou uma multinacional do segmento automotivo para investir em uma formação acadêmica com foco no comércio de vinhos. Dirigiu por 2 anos a importadora Wine Society e hoje é sócio fundador e co-CEO do site de vendas de vinhos da evino.com.br. E também, Paola, convidamos a Adriana Mesquita. A Adriana tem mais de 12 anos de experiência em digital. Hoje é Team Lead de Commercial and Partnerships da ADM, para a América Latina, cuidando de parcerias comerciais estratégicas com empresas como Adobe, Oracle e TOTVs. Adriana Mesquita, Team Lead Commercial and Partnerships da ADM. Sejam bem-vindos à nossa manhã de conteúdo da e-commerce. Fiquem à vontade, agora vocês batam um papo. Hoje, na verdade, vocês vão ter uma conversa, né, uma entrevista entre os dois, vai ser um bate-papo. Fiquem à vontade. Todos vocês que nos acompanham ao vivo, não deixem de reagir durante a conversa dos dois. Gente, a palavra está com vocês, daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigada, Ari, pela presença. Obrigada aí, pessoal do Congresso de Grocery and Drinks. A gente está feliz de estar aqui. E eu acho que eu queria dar um contexto. A AD e a Evino, a gente é parceiro há bastante tempo, né? Desde 2018, quando a gente começou com as e-wallets. E a gente tem uma parceria que continua super interessante e desafiadora. Ari, as meninas já comentaram isso, mas eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que a pandemia impactou a Evino, como que mudou o consumo dos brasileiros no quesito de demanda, como que foi a preferência do consumidor nesse período. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Claro. Bom, primeiro, bom dia, Adriana, bom dia a todos que estão nos acompanhando. De fato, a pandemia trouxe uma mudança muito significativa, né, no nosso negócio em duas frentes. A primeira, que todo mundo acompanhou, o aquecimento das compras digitais, né, e o e-commerce, que tomou uma magnitude muito maior, com as pessoas recorrendo ao online em função das restrições sociais e pelo afastamento e segurança que o canal traz. Mas o consumo de vinho também sofreu uma mudança significativa, né? O que a gente vê é que durante o ápice da pandemia, as pessoas deixando de circular, deixando de estar no canal que a gente chama do canal on-trade, né, que é o ponto de dose, o restaurante, os cafés, hotéis, elas passaram a ficar dentro de casa e buscar atividades, vamos dizer, de prazer e de lazer dentro de casa. E dentre essas indulgências que o ambiente doméstico permite, está o vinho. Então, o consumo de vinho dentro de casa foi redescoberto. As pessoas passaram a comprar vinho online, no supermercado, etc., para tomar em casa. E como resultado disso, o que a gente viu é o vinho sendo inserido em momentos e contextos do dia a dia muito diferentes daquilo que ocorria no pré-pandemia. Então, ao passo que antes da pandemia o vinho era sempre reservado para ocasiões especiais, celebrações, durante a pandemia a gente viu o vinho acompanhando um almoço, um jantar mais despretensioso, uma maratona no Netflix, um happy hour no final do dia, às vezes até uma reunião formal de negócios no final de tarde, a tacinha de vinho ali, ela encaixava bem.
E aí, com isso, é um momento que a gente começa a ver, de fato, uma mudança de hábito, né? O vinho começa a também entrar em situações mais cotidianas, mais banais, e dispensar uma ocasião mais sofisticada, mais reservada para que uma garrafa seja desarrolhada, né? Então, com isso, a gente viu uma mudança de hábito significativa, a gente percebe que essa mudança veio para ficar, então o consumo de vinho aumentou, como trouxeram, né, as apresentadoras, a OIV reconheceu esse aumento, um aumento bastante expressivo, a gente saiu de 2 litros per capita, que é o que vinha ocorrendo ali há algumas décadas, para bater 2,8 litros per capita, então um aumento de quase 40%, muito significativo, e agora estamos acompanhando as movimentações do mercado, esperamos que seja uma tendência que tenha vindo para ficar, e pelo que a gente acompanha até agora, sim, veio para ficar. Você acabou de entrar na minha próxima pergunta, Ari, porque agora a gente vai vendo que as coisas estão aos poucos reabrindo, muita gente já está voltando a um estilo de vida normal. Como que está o consumo do brasileiro em relação aos níveis pré-pandêmicos? Legal. A gente entende que o consumo segue bastante elevado, então o consumo per capita, a gente acompanha bastante os indicadores, tanto volumes de importação de vinho, quanto os volumes de comercialização de vinhos nacionais, né, e na somatória dos dois, a gente vê que a gente segue com níveis parecidos ao do ano passado, durante a pandemia. O que a gente assiste é uma migração de canais, né? A gente está num momento aí que começa um relaxamento social, uma boa parte da população vive uma euforia, né, de voltar para os bares, voltar para os restaurantes, muita gente também saindo do home office para voltar para as empresas. Com isso, o momento e o local de consumo de vinho tem se alterado, né? Muita gente passando a consumir de volta no restaurante, no bar, no happy hour, mas o consumo segue alto, e o hábito e a frequência de consumo dentro de casa que aumentou, isso persiste. Obviamente as pessoas passam menos tempo dentro de casa, mas o tempo que se está dentro da residência e no ambiente doméstico, o vinho de fato hoje se encaixa em contextos muito diferentes daqueles que a gente via antes da pandemia. Então o pessoal adotou a tacinha de vinho agora em casa, em vários momentos. E mais que isso, a gente viu muitos novos entrantes, né? Muita gente que não tomava vinho antes, que passou a tomar, e a gente brinca que não existe ex-tomador de vinho, né? Então, esses que começaram, eles vão seguir e descobriram o vinho nesse momento, por de fato estar em casa e encaixar ali o vinho, como eu falei, como uma indulgência. E a gente vê mudanças de tendências também, alguns formatos despontaram, né? O bag-in-box é um formato que a gente sempre foi muito entusiasta, que é a caixa de vinho, que ela pode ter 3 ou 5 litros, ela tem todo um recipiente hermético dentro da caixa, que assegura que não tenha contaminação com oxigênio. Então, é um formato que o vinho dura, depois de aberto, por 1 mês, mas é o recomendado, mas a rigor, se deixar 2, 3 meses, o vinho ainda está quase intacto. E caiu nas graças do consumidor durante a pandemia, porque, de fato, com a frequência aumentando e o sujeito tomando mais vinho em casa, esse formato que antes era muito mais usado nos restaurantes, para servir o vinho em taça, etc., as pessoas começaram a comprar para manter em casa, para ter sempre um vinho disponível, deixa na geladeira. Então, a gente viu alguns fenômenos interessantes acontecendo. Que legal, que legal. Acho que meu gato quer uma tacinha de vinho. Puxando a sardinha agora um pouco para o nosso lado, a gente sabe que vocês foram uma das primeiras empresas a aceitar e-wallet, né? Google Pay lá em 2018. Na pandemia, o que vocês viram de aumento de utilização dessa e de outras tecnologias, seja de pagamento, de venda? A gente, de fato, sempre foi entusiasta, né, das e-wallets, carteiras eletrônicas. Como você falou, fomos um dos pioneiros. A gente entende que elas retiram muito da fricção do checkout e facilitam muito, né? Acho que na palestra, agora há pouco, alguém estava falando de usabilidade e de fato, tentar tirar qualquer atrito. A compra fica muito intuitiva e muito fácil, né? O que a gente viu foi um aumento da adoção desse tipo de tecnologia, até porque muita gente passou a usar cadastrar o Apple Pay no celular para pagar sem contato nos pontos de venda, então começaram a se habituar com alguns métodos de pagamento que antes da pandemia não se utilizavam, então a gente viu uma escalada
exponencial desses novos meios de pagamento. E aqui a gente está sempre atento às novidades, né? Então, Pix, estamos em fase de implantação com vocês agora. Tem bastante coisa que a gente entende que está mudando no ambiente de meios de pagamento e que o consumidor demanda, né? Ele quer essa facilidade, ele quer a imediatez, e para o negócio também é muito saudável, né? Você ter meios de pagamento que você consegue reconhecer com mais velocidade, que são mais seguros, que evitam fraude. Então, é uma agenda muito presente aqui para a gente. Que legal. E você tinha comentado com a gente que vocês começaram a fazer live commerce durante esse período. Quer contar um pouquinho mais? Sim, inclusive o estúdio é do lado da sala que eu estou aqui, onde fica o José Augusto, que é o nosso sommelier. Então, a gente implantou o live commerce e lançou ele no meio da pandemia, e tem sido muito bem recebido, né? O que a gente vê é que, obviamente, para várias categorias, é uma ferramenta que se adapta muito bem, mas no nosso caso, o que o live shopping traz é o compartilhamento da impressão do sommelier. Você tem também um sommelier à disposição ali para sanar qualquer tipo de dúvida, esclarecer, auxiliar no processo de compra. Mas mais que isso, um dos únicos inconvenientes, não, mas um dos únicos desafios que o e-commerce traz frente aos canais presenciais é que você não pode degustar o vinho, né? Então, o cliente ele tem que ler as recomendações, ler as notas, tentar entender os atributos, mas com o live shopping a gente tem uma grade de degustações, praticamente todo dia são abertas várias garrafas, e aí o sommelier vai compartilhando as impressões dele do vinho, tanto a parte organoléptica mais técnica, quanto com o que aquele vinho harmoniza, e aí os clientes também vão interagindo por chat, colocando as perguntas e questionamentos, e a gente vê uma adesão muito grande, tanto para compra, obviamente o cliente está ali, quanto para entretenimento, pessoas que entram ali para ver, para acompanhar, para descobrir as novidades, para entender um pouco mais de vinho, para tirar dúvidas sobre a categoria, né? Putz, como eu compro, como eu sirvo. Para aprender, né? Para aprender. Então, é uma ferramenta muito legal, a gente tem visto uma adoção muito grande, a taxa de conversão é sensivelmente mais alta do que a taxa de conversão normal, né, da vitrine, das páginas de produto, e a gente está bastante contente. Estamos evoluindo na programação, né, com uma grade de ativações dentro do live shopping, com convidados, com entrevistas, que a gente entende que vai fazer com que o formato evolua ainda mais. Que legal, que legal. Acho esse formato muito interessante, né? E o público recebeu super bem. Super, tem essa interação e toda. Ari, eu acho que assim, não dá para a gente ter uma conversa falando de varejo no segundo semestre sem falar sobre a Black Friday, né? Tá chegando, essa é a principal data do varejo, e conhecendo um pouco do modelo de negócio de vocês e da Evino, a gente sabe que muitos dos produtos comercializados por vocês vêm do exterior, então vocês já devem estar com tudo pronto para novembro, né? Como que está a preparação de vocês para Black Friday? A preparação está super intensa, como você falou, entrando no último trimestre do ano, a agenda está praticamente toda focada em assegurar o sucesso da campanha de novembro, da Black Friday. No nosso caso, é um planejamento que começa com muita antecedência. Como você mencionou, nossa cadeia de suprimento tem a particularidade de que 99% dos produtos que a gente comercializa são vinhos que nós importamos, então na prática são compras que começaram há mais de 6 meses atrás, negociações, todo o hunting, a curadoria, a seleção, desde o começo do ano sendo feita pensando na data e no calendário de Black Friday. E nesse momento de pandemia a gente viveu um momento particularmente desafiador, né? A brincadeira aqui é que a pandemia foi o desafio dos gerentes de suprimento, acho que em toda e qualquer indústria, né? Então, escassez de matéria-prima, e aí quando a gente fala de matéria-prima, estamos falando de insumos que fazem com que os nossos parceiros possam produzir os vinhos, né? Então faltou vidro, faltou garrafa, faltou papelão também para a gente no nosso packaging. Então preços escalaram brutalmente por conta dessa escassez, né, de insumos produtivos, aí, o que a gente chama de matéria seca na produção do vinho.
E a gente tem um problema grande de comércio exterior relacionado aos fretes internacionais, né? Os fretes internacionais também, as rotas se viram sensivelmente alteradas em frequência, em custo. Eu estava vendo um estudo outro dia que para as principais rotas no período de 15 meses, eu acho, houve um aumento de 5 vezes, nas principais rotas marítimas mundiais, o aumento de 5 vezes no valor do frete. E aí você pensa como isso repercute, né, no final das contas, no custo da mercadoria. Então, o trabalho intenso ainda segue, né? Agora a gente está preparando todo o ambiente, o site, a campanha de venda, nossa landing page especial de Black Friday, operação também. A gente monta ali uma operação de guerra mesmo, 24/7, tem que orquestrar com nossos parceiros logísticos e transportadoras para que tudo funcione, para também ter planos de fallback para o que a gente já aprendeu que corre o risco de não funcionar, né? Então essa é a nossa 8ª Black Friday, a gente já tem algumas Black Fridays nas costas, já obviamente bateu bastante cabeça, tem um checklist aqui exaustivo que a gente tenta cumprir para assegurar o sucesso e uma campanha de vendas que traga para os clientes a melhor curadoria, a melhor relação custo-benefício de vinhos e a melhor jornada de compra, que é o que de fato a gente se preocupa muito com o que eu estava vendo também na palestra anterior, mas os níveis de atendimento, né? Então, com uma logística impecável, customer service, todo o tracking, para que, de fato, o sujeito, do começo ao final da experiência, esteja encantado, até porque na Black Friday a gente também adquire muito cliente novo, né? É um momento no qual se iniciam muitas relações com clientes e o sujeito, apesar de estar comprando numa data que a gente sabe que tem suas particularidades e complicações, o cliente está esperando que a jornada seja impecável e é isso que a gente se esforça para entregar. Então, o que o cliente vindo pode esperar na Black Friday? Nossa, essa Black Friday vão seguir tendo várias loucuras que a gente chama, são as ofertas diárias, né? Então, todo dia promoções aí com descontos que vão de 40% até 60%, muitos kits, muitos lançamentos de produto, a gente tem pelo menos 15 novos rótulos do Velho Mundo e Novo Mundo, tem Chateauneuf do Pape francês, tem uma edição especial do Dom Simon, que é o nosso cavalo de batalha, tem o Portada, que é o nosso vinho português mais vendido, Anciano, Gran Reserva, em preço jamais visto. A gente vai tentar congelar o câmbio do ano passado para várias das promoções, vai ter compre 2, leve 4, não faltam oportunidades e campanhas aí durante todo o mês de novembro. Legal, vou refazer meu estoque de Pinot Noir, então, nessa Black Friday. Opa, vai ter bastante coisa boa. Argentina e França tem pinots incríveis. Boa. Ari, muito obrigada pela disponibilidade, por essa conversa. Acho que a gente aprendeu bastante de como vocês passaram por esse período e da operação de vocês. Acho que foi super interessante para todo mundo aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, fico à disposição. Um grande abraço. Ari, Adriana, muito obrigada. Lembrando que a equipe da Adyen estará no Salão de Negócios para solucionar todas as suas dúvidas. E é sempre bom também lembrar que o chat está em tempo real durante todo o dia, para que vocês possam interagir e enviar o seu feedback para a gente. É isso aí. Voltem sempre, pessoal. Obrigada pelo conteúdo, pela conversa. Foi um prazer ter vocês aqui na nossa trilha e um ótimo final de semana para vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!